Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste. Muitos de vocês talvez me conheçam por já terem acessado o meu site, juliobatiste.com.br. Está na internet desde maio de 2000, com muito conteúdo gratuito, tutoriais, vídeos, livros completos online gratuitos e também uma loja virtual onde eu vendo livros, e-books, videoaulas e cursos online. Vamos hoje iniciar um novo projeto, uma nova série. Que projeto é esse? Vou trazer aqui para vocês uma série com 180 lições, 180 vídeos, com exemplos, muitos exemplos práticos de uso de recursos avançados do Excel. Tá? Eu resolvi compartilhar essa série aqui através do YouTube, porque eu senti muitas pessoas com dificuldade em usar alguns recursos bastante úteis do Excel. Todas as lições, as 180 lições dessa série, são baseadas neste livro aqui de minha autoria. Aprenda com Júlio Batiste, Excel 2010 avançado, análise de dados, tabelas dinâmicas, funções avançadas, macros e programação VBA passo a passo. Ele é hoje o livro de Excel avançado em português mais vendido em todo o Brasil. É um livrão com 952 páginas e na compra desse livro você ganha 13 bônus, que são mais de 60 horas de videoaulas, 2.400 planilhas profissionais editáveis e mais um pacote de e-books. No final dessa videoaula eu vou falar um pouco mais sobre o livro, mas se você já quiser adiantar, tiver interesse, eu deixo aqui esse endereço. Nesse endereço você consegue comprar o livro com 50% de desconto e tem todas as informações, cálculo do frete, etc. Aqui, só para você ter uma ideia, eu coloco a lista de bônus que você recebe ao comprar esse livro. São muitas videoaulas, né? E tem aqui um bônus surpresa, um bônus especial para você que me assiste, que me acompanha aqui através do canal do YouTube. Se você for assinante aqui do canal, e para assinar o canal é só clicar no botão inscrever-se, não custa nada. E a vantagem de se inscrever é que você é avisado pelo próprio YouTube via e-mail sempre que um novo vídeo é publicado. Se você fizer a compra usando esse endereço aqui e no campo observações do pedido você colocar esse código aqui, YouTube 180, além dos 13 bônus vai ter mais um bônus surpresa muito valioso, eu garanto para você, tá bom? Então, me acompanhe nessa série de 180 videoaulas com exemplos práticos de Excel avançado. Vamos lá então. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma lição desse nosso curso de Excel avançado, macros e introdução ao VBA. A partir dessa lição e nas próximas desse módulo, nós vamos estudar sobre faixas de critérios avançados. Essa vai ser uma lição também teórica de introdução ao conceito de faixas de critério para o uso do recurso de filtros avançados em tabelas do Excel. Entender a diferença entre esse recurso, como ele é usado, quando ele deve ser usado. Porque você poderia pensar, Júlio, mas nós já temos lá o autofiltro que você ensinou nas lições anteriores. Por que mais um recurso? Esse aqui é um recurso de filtros avançados, nós vamos ver em detalhes agora nessa lição. Ele me dá mais flexibilidade para definir critérios mais complexos e para rapidamente alterar o conjunto de filtros e reaplicar ele para obter somente os registros que atendam aos critérios especificados. Então, nas lições anteriores, nós aprendemos a usar, vimos em detalhes o comando autofiltro em conjunto com a opção personalizar autofiltro, para definir diferentes critérios de filtragem. A partir dessa lição, nós vamos ver uma série de exemplos com a opção filtro avançado. E nessa série de exemplos, vai ser muito importante entender as diferenças entre o e e o ou. Por isso que a lição anterior foi uma lição de mais de 10 minutos só sobre as diferenças entre o operador e o operador ou. Com essa opção de filtro avançado, nós podemos definir critérios de filtragem mais complexos, mais elaborados, onde são envolvidas mais de duas colunas ou onde podemos definir 3 ou mais valores de filtragem para uma única coluna. Então veja que eu tenho a possibilidade de fazer combinações bem mais complexas. Por exemplo, podemos definir os critérios de filtragem, onde serão exibidos apenas os pedidos para Brasil, Alemanha, Argentina, Estados Unidos e França, ou seja, 5 valores em uma mesma coluna.
Nesse caso, temos que definir 5 valores diferentes como critério de filtragem no campo país. Esse tipo de filtro até é possível de fazer com a opção autofiltro, mas não de uma maneira que possa ser fácil e rapidamente modificada. Então, o uso de faixas de critérios, que é esse recurso de filtros avançados, é bem mais flexível. Facilita quando a gente tem que fazer repetidas pesquisas alterando os critérios a cada nova pesquisa. Então, nós vamos ver nessa lição o conceito, alguns detalhes importantes a serem observados e a partir da próxima lição, mão na massa. Vamos colocar em prática. Outro exemplo, poderíamos definir múltiplos critérios em 2 ou mais campos. Por exemplo, podemos filtrar apenas os pedidos para o Brasil, para o ano de 2010, mais todos os pedidos para a Argentina, com frete maior do que 20, e todos os pedidos para a França, onde a cidade é Paris e o ano é 2011. Vejam que temos 3 conjuntos de filtros bem separados, bem definidos. Dentro do mesmo conjunto, Brasil e ano 2010 é ligado por um E. E entre os conjuntos é ligado por um ou seja, todos os pedidos para Brasil e ano 2010 ou todos os pedidos para Argentina e frete maior do que 20 ou todos os pedidos para França e cidade Paris e ano 2011. Esse tipo de filtragem com diferentes critérios em diferentes campos, diferentes colunas da tabela, sendo aplicados ao mesmo tempo, não é possível de ser aplicado usando a opção de autofiltro. Tá? Então, com o comando filtro avançado, é possível fazer com que o Excel faça uma cópia das linhas filtradas para outro local ou para outra planilha. Então, você aplica o filtro, na hora de aplicar você pode definir se quer copiar apenas os registros retornados para um outro local dentro da mesma planilha ou gerar uma nova planilha com uma cópia dos registros que atenderam aos critérios especificados. Aí você pode usar essa cópia do registro, por exemplo, para fazer cálculos, aplicar uma tabela dinâmica e assim por diante. Essa opção é muito útil quando você quer, além de filtrar os dados, obter uma cópia dos dados filtrados para efetuar análises, cálculos ou consolidações. Para trabalhar com o comando filtro avançado, nós temos que definir uma faixa de célula na planilha onde vão ser definidos os critérios de filtragem. Quando eu uso o comando filtro avançado, o Excel pergunta qual a faixa de célula onde estão definidos os critérios. Vamos ver uma ilustração aqui. Sempre temos essa planilha aqui e aqui temos uma faixa que nós definimos critérios. Brasil, país igual a Brasil, com frete maior do que 20, ou país igual a Argentina. Aqui já vou adiantar para vocês que critérios numa mesma linha são ligados por um e entre linhas diferentes ligados por um ou. Ou seja, o que retornaria essa faixa de critério aqui? Todos os pedidos para o Brasil e frete maior do que 20 ou todos os pedidos para a Argentina independentemente do frete. Então, quando eu vou usar o recurso de filtro avançado, eu tenho que dizer para o Excel, a minha faixa de critérios vai do A1 até o B3. Nós vamos ver na prática depois como definir isso. Aqui não foi aplicado ainda esse filtro, aqui ele está exibindo todas as linhas da planilha. Tá? Então, só para ilustrar para vocês que nós vamos ter que usar uma faixa de células na qual nós vamos definir os filtros. E essa definição tem que se respeitar algumas regras. Por exemplo, estou definindo um filtro para a coluna país. Veja que aqui o nome da coluna está com acento, aqui tem que ser com acento também. Se tiver uma letra diferente, um espaço em branco a mais no final ou no início, já não vai reconhecer e não vai aplicar o filtro. Para o exemplo da figura anterior, definimos o seguinte critério. País igual ao Brasil e frete igual a 20, ou seja, critérios que estão na mesma linha unidos por um E, ou país igual à Argentina, critérios entre linhas diferentes unidos por um ou. Como os critérios estão ligados pelo operador ou, cada linha separada é ligada por um ou, os critérios são independentes. Ou seja, serão selecionados os registros que atendem os critérios da primeira linha ou que atendem os critérios da segunda linha. Basta atender um dos critérios para ser selecionado. Os critérios dentro da mesma linha são ligados por um E. Dentro da mesma linha, ligados por um E. Como o exemplo da primeira linha,
da anterior, né? Não basta ser país igual ao Brasil, tem que também atender ao critério do frete e vice-versa. Viram a importância de entender bem a diferença entre e ou, que nós vimos na lição anterior? Entendendo bem o e ou, fica tudo mais fácil quando se trata de análise e pesquisa de dados com Excel. A faixa com os critérios pode ser criada acima ou abaixo da lista. Como a lista pode crescer com o tempo, eu recomendo que você crie a faixa de critérios nas linhas acima da lista. Então, eu poderia criar aqui acima ou poderia criar abaixo. Mas como pode com o tempo haver inclusão de novas linhas, eu recomendo criar aqui, porque daí não vai modificar o endereço da faixa de critérios. Para criar a faixa de critérios, você deve definir o rótulo das colunas exatamente igual aos rótulos das colunas da lista, que eu comentei antes. Aqui, ó, quero definir um filtro para país, então tem que ser país exatamente como está aqui, com acento, e não pode ter um espaço em branco no fim, um espaço em branco no início. Se aqui não tivesse acento, aqui não teria acento também. Então o nome que eu coloco aqui tem que ser exatamente o nome que está na coluna que eu quero filtrar. Por exemplo, se você deseja definir uma coluna na faixa de critérios, para definir valores de filtragem para o campo país, o rótulo desta coluna deve ser exatamente igual ao rótulo do campo país. Observe que o Excel não faz diferença entre maiúsculas e minúsculas, porém faz diferenças entre acento, o cedilha e o til. Então, como o país aqui está com acento, a hora de definir o critério tem que ser com acento também, tá? Se o rótulo da coluna país com um acento e na faixa de critérios você usar país sem acento, ele não vai reconhecer como sendo uma coluna da faixa de dados e não vai funcionar corretamente a filtragem. Mais alguns exemplos de critérios avançados. Nas próximas telas vou apresentar mais alguns exemplos de critérios avançados que podem ser definidos com o uso de faixas de critérios e com o comando filtro avançado. Os exemplos são obtidos a partir da ajuda do Excel. Os critérios de filtro avançado podem incluir várias condições aplicadas em uma única coluna ou vários critérios aplicados em diferentes colunas e condições criadas como resultado de uma forma. Vamos ver isso aqui tudo nos exemplos práticos das próximas lições. Várias condições em uma só coluna. Se você tem duas ou mais condições para uma única coluna, digite o critério diretamente abaixo de cada uma das linhas separadas. Por exemplo, exibir as linhas que contêm Amaral ou Bonfim ou Andrade na coluna vendedor. Eu quero todos os registros para um ou para o outro ou para o outro. Então, põe o nome do rótulo da coluna e os valores aqui, um em cada linha. Uma condição em duas ou mais colunas. Para localizar dados que atendam a condição em duas ou mais colunas, eles têm que ser na mesma linha, porque eles vão ser ligados por um, pensando, operador e. Por exemplo, o intervalo de critérios a seguir exibe todas as linhas que têm produção na coluna tipo e Amaral na coluna vendedor. Se tiver na coluna tipo produção, mas José como vendedor, não é selecionado, tá? E ainda tem mais uma condição aqui, vendas maior do que 1.000. Então, como estão as três condições na mesma linha, as três são ligadas por um operador e as três têm que ser atendidas. Só vão retornar os registros que atendem as três condições. Você também pode especificar várias condições para colunas diferentes e exibir somente as linhas que atendam a todas as condições usando o comando autofiltro. Porém, com esse comando, somente é possível definir um valor de critério para cada coluna. A limitação de autofiltro. Se não houvesse essa limitação lá do recurso de autofiltro, que nós estudamos nas lições anteriores, nós não precisaríamos estar agora aqui estudando esse recurso de filtro avançado. Uma condição em uma coluna ou outra. Então, quando eu tenho critérios em diferentes linhas, eles são ligados por um operador ou. Esse critério aqui retornaria todas as linhas em que na coluna tipo tem produção, independentemente do vendedor e independentemente do total de vendas. Ou todas as colunas, os registros onde o vendedor fosse Amaral,
independentemente do tipo e independentemente do valor de vendas. E todas as linhas em que a venda é maior do que 1.000, independentemente do tipo e independentemente do vendedor. Ou seja, 3 critérios ligados por um ou, para uma linha ser retornada, basta que um deles seja atendido para a linha ser retornada. E aqui temos mais um exemplo onde temos 2 critérios na mesma linha e 2 linhas diferentes. O que que retorna isso aqui, ó? Exibe as linhas que contém tanto Amaral na coluna vendedor, com vendas acima de 3.000, ou que tem Bonfim com vendas maior do que 1.500. É como se fosse 2 conjuntos de critérios independentes. Os que for Amaral menor do que 3.000 não vai exibir. Os que for Bonfim menor que 1.500 não vai exibir também. Isso apenas confirma que os critérios em linhas diferentes são ligados por um operador ou, dentro da mesma linha, por um operador e. E nós podemos também, ao invés de digitar os critérios diretamente, usar uma fórmula. Aí o Excel calcula a fórmula e filtra com base no resultado da fórmula. Quando você usa a fórmula para criar um critério, nós não usamos um rótulo de coluna como rótulo de critério. Eu deixo o rótulo de critério em branco ou uso um rótulo que não seja um rótulo de uma coluna da lista. Por exemplo, esse intervalo aqui exibe linhas que têm um valor na coluna G, que no caso aqui vai ser a coluna de vendas, maior do que a média das células E5 e E14. Ele não usa um rótulo de critérios. Por exemplo, eu posso usar isso aqui para calcular todos os pedidos cujo valor está acima da média do valor dos pedidos. Nós vamos ver exemplos práticos disso aqui nas próximas lições. Algumas observações ainda na teoria. A fórmula utilizada para uma condição deve usar uma referência relativa para se referir ao rótulo da coluna, por exemplo, vendas, ou o campo correspondente no primeiro registro. Todas as outras referências na fórmula devem ser referências absolutas. E a fórmula deve avaliar se são verdadeiras ou falsas. No exemplo da forma, G5 se refere ao campo coluna G do primeiro registro, linha 5 da lista. Aqui, ó. G5 é o primeiro valor lá na coluna de valores onde eu quero fazer a referência. Você pode usar um rótulo de coluna na fórmula em vez de uma referência relativa de célula ou um nome de intervalo. Quando o Microsoft exibir um valor de erro, nome ou valor na célula que contém o critério, você pode ignorar esse erro, porque ele não afeta a maneira como a lista é filtrada. Eu não gosto muito de usar isso aqui porque o usuário menos experiente pode achar que não está funcionando porque é exibido um erro. Muito bem, pessoal. Sobre essa parte teórica, eu sei que fica meio chato assim na teoria, é bom ver funcionando, né? Mas eu quis colocar essa lição teórica para adiantar algumas coisas para vocês. E a partir da próxima lição nós vamos botar a mão na massa e já fazer alguns testes com esse recurso de filtro avançado usando faixa de critérios. Valeu? Até a próxima lição. Espero que essa lição tenha sido útil para vocês. Sei que ficaram curiosos para ver isso funcionando na prática. Então, bom estudo a todos e até a próxima lição. Muito bem, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. E aqui no final do vídeo eu trago para vocês a divulgação dos livros de Excel de minha autoria. Inicialmente tem um livro de Excel básico em 140 lições através de exemplos práticos. Este é um livro para quem não sabe nada de Excel. Para quem está precisando aprender Excel e é completamente iniciante. Desde como abrir o Excel, como inserir as primeiras informações. E aí eu vou avançando, ele é um curso, embora o título diga básico, ele é básico mais intermediário. Tá? Porque ele aborda muita coisa realmente. Então se você quiser saber todas as informações sobre o livro, índice completo, resumo dos capítulos, etc. Tem esse endereço aqui. E fazendo a compra do livro através desse endereço, tem essa promoção especial, onde o livro está com 50% de desconto e você ainda ganha todos esses bônus aqui. Tá? O livro é enviado normalmente pelos correios, nesse endereço você pode calcular o frete, fazer o pedido, é uma loja virtual normal. E todos esses bônus são liberados via download para você para complementar os seus estudos. Então um livro, eu diria, perfeito para quem é iniciante no Excel.
Já avançando um pouco, nós temos esse livro, no qual é baseado a série de 180 videoaulas de Excel avançado que eu estou publicando no YouTube. Os exemplos das videoaulas são baseados nos exemplos desse livro. Esse aqui é um livro para quem já domina o básico do Excel e quer avançar, quer aprender a usar recursos mais avançados. Um livrão aí com 952 páginas. E também, para você que me acompanha aqui através do YouTube, eu criei uma promoção bem especial. Comprando o livro por esse endereço que está aqui, você, além de ganhar 50% de desconto na compra do livro, recebe esses bônus aqui via download. Nesse endereço tem a descrição completa do livro, índice completo e detalhado, como fazer o cálculo do frete, como comprar, etc. Então é um livro, e hoje eu tenho a felicidade de dizer para vocês que esse é o livro de Excel avançado em português mais vendido em todo o Brasil. Não tem nenhum livro de Excel avançado que venda mais do que esse aqui no Brasil, ok? E avançando ainda um pouco mais, já estudou o básico, já domina o básico, intermediário, avançado e quer dominar a parte de macros e programação VBA. O VBA é aquela parte que eu sempre digo, quem não domina, quem não usa o VBA, não usa nem 5% do que realmente o Excel oferece. Então, às vezes você tranca lá por horas, dias, semanas, não consegue resolver um problema, e que se você dominasse programação VBA, resolveria muito rapidamente e muito facilmente. Demanda tempo de estudo, demanda dá trabalho, mas abre um leque de opções absurdo a partir do momento que você domina VBA. Para VBA no macros e VBA no Excel 2010, 2013 ou 2016, eu recomendo esse livro aqui, Aprenda com Júlio Batiste, Macros e Programação VBA no Excel 2010, através de exemplos práticos e úteis, passo a passo. E também para você que me acompanha aqui através do YouTube, eu criei esse link exclusivo aqui. Nesse link tem a descrição completa, índice completo, e você consegue comprar o livro com 50% de desconto e ainda recebe todos esses bônus aqui via download. Fez o pedido, confirmou o pagamento do pedido, eu já libero para você via download todos os bônus e mando o livro através dos correios na modalidade que você escolher ao fazer o pedido no site. Júlio, mas se eu quiser os 3 livros, tem algum desconto especial maior ainda? Desconto especial maior ainda não, mas tem esse livro aqui. Esse livro é exatamente os outros 3, ele tem todo o conteúdo dos outros 3, que é a Bíblia do Excel, que é o livro Excel completo. Ele é para o 2010, mas se aplica integralmente ao Excel 2013 e 2016. Alguém pode dizer, Júlio, mas a soma de páginas desse aqui não é a soma dos outros 3. É porque a gente mexeu um pouco na diagramação, diminuiu um pouquinho o tamanho da letra, para não ficar um livro com muitas páginas ruim de manusear. Mesmo assim, ficou com 1.338 páginas e ele tem todo o conteúdo dos outros 3 livros. Ele vai do básico ao VBA. E preparei para vocês também que me acompanham esse endereço aqui, especial para aqui quem é do YouTube. Vocês podem comprar o livro com 50% de desconto e ainda ganhar um pacote de bônus que eu descrevo aqui. Tá? É um livro que realmente muito completo, muito completo e vale a pena. Aqui está errado, ao invés de 1537, o correto é 1338. Falhou na minha revisão aqui dos slides, tá? 1338 páginas tem esse livro, bem completo, bem detalhado e vem com 13 bônus bem valiosos. Quiser saber mais, dê uma olhada aqui neste endereço, valeu? Então, divulgo aí para vocês meus livros de Excel. Quem tiver interesse, tem muito conteúdo, muita coisa boa nesses livros, valeu? Não esqueçam também de se inscreverem aqui no canal, tem o botãozinho inscrever-se aí abaixo do vídeo. Qual a vantagem de você se inscrever aqui no canal? Primeiro que é gratuito, não paga nada para isso, é só clicar no botão inscrever-se e confirmar a inscrição. E se você é inscrito no canal, sempre que eu publico um novo vídeo, e quase que diariamente eu publico novos vídeos, você vai ser avisado pelo YouTube via e-mail, ó, tem um novo vídeo, o link do vídeo e o assunto do vídeo para você acessar, tá bom? Então conto com a inscrição de vocês. E não esqueça de me ajudar na divulgação desse conteúdo gratuito. Aqui abaixo do vídeo tem a descrição, tem o link de acesso direto. Você pode divulgar compartilhando essa descrição, esse link através das redes sociais que vocês participam. Facebook, Twitter, Google+, ou podem mandar por e-mail para os amigos, colegas conhecidos, que vocês saibam que tem
interesse nesse assunto aqui, tá bom? E além disso, não esqueçam de usar o campo comentários, que está aqui abaixo do vídeo. O comentário ele funciona como um fórum de discussão, como um bate-papo. Você pode deixar, fiquei com uma dúvida no exemplo, etc. Pode deixar no campo comentários. Pode demorar um pouquinho, mas eu em todos os vídeos que eu publico, revisando os comentários e respondendo. E pode ser que outros usuários que estão assistindo o vídeo saibam a resposta e respondam para você. Então você pode deixar suas dúvidas, sugestões, críticas, elogios e podem também responder a dúvidas deixadas por outros usuários. Com isso, utilizando os comentários, a gente cria uma comunidade de aprendizagem, vai interagindo e todos nós aprendemos juntos, tá bom? Conto então com vocês. Se inscrever aqui no canal, ajudar na divulgação dessa série de vídeos e deixar seus comentários com dúvidas, sugestões, críticas, etc. Valeu? Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui.